Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista do Ricardo, onde ele continua a nos contar sobre a sua experiência e responde às inúmeras perguntas que fizemos. Se você ainda não assistiu a primeira parte, clica no link aqui em cima, confere lá, depois você volta aqui para conferir a segunda. Você vai gostar. Bom proveito! Tem uma outra coisa que eu não contei, que isso aqui tem uma coisa a ver com minha avó, né? Que é uma coisa bem curta, mas tem a ver com um acidente. Na questão do acidente lá, a minha avó, tem uma coisa que eu não contei. Uma semana antes do acidente, a minha avó, ela teve um sonho comigo. E ela falou pra minha mãe, ela falou assim, o Ricardo, eu tive um sonho ruim com ele, que aconteceu alguma coisa, mas eu não sei dizer o que é, mas era alguma coisa ruim assim e tal. Então isso é uma outra coisa, só para deixar um pontinho que às vezes, que nem a nossa mãe, a nossa avó, né? A gente gosta de brincar que as mulheres têm aquele sexto sentido, né? E às vezes a sua mãe, né, chega para você e fala, oh, filho, não vai hoje, né? Ou cuidado. E a gente que é, quando é jovem, né, a gente não dá muita atenção, né? A gente fala, é coisa de mãe, né? Mas às vezes elas estão recebendo alguma mensagem, alguma coisa que você não sabe, né? Então é uma lição que eu tive assim, se sua mãe, né, para quem está ouvindo, né, se sua mãe fala para você, né, filho, não sai hoje, fica aí, não sei o quê, acho que é uma boa ouvir, né, naquele dia, eu acho que eu vou ficar por aqui hoje, né, compra uma pizza e fica em casa. Depois que isso aconteceu, eu fiquei um pouco mais audaz, digamos assim, eu fiquei um pouco mais corajoso, né. E aí, teve uma experiência da maçaneta. O que aconteceu? Eu estava deitado no sofá, e eu tava com o olho fechado. E pra mim, eu tava com o olho fechado só descansando, assim. Só que meu corpo tinha dormido. E às vezes, acontece no seu corpo entrar em catalepsia, ou paralisia do sono, como a gente chama, e você não percebeu. Porque o que acontece? Às vezes tinha aquele fenômeno do peso, mas às vezes não. Então nesse dia eu tava deitado, sozinho em casa, e eu tô deitado assim no sofá, e meu corpo ele tinha apagado assim. Mas eu estava ali deitado, olho fechado, quando eu comecei a ouvir barulho. Por que eu comecei a ouvir barulho? Porque meu corpo tinha dormido, eu entrei naquela semi-faixa, aquele limbo, né? Aquele meio termo que eu falo. Então eu comecei a ouvir vozes e barulhos, que não eram físicos, que estavam acontecendo naquele ambiente da minha casa. Quando eu comecei a ouvir esses barulhos, para mim, eu tô acordado, porque eu tava só com o olho fechado, assim, não perdi a consciência em nenhum momento, eu tô com o olho fechado. Então eu falei, alguém entrou na minha casa. A casa foi invadida, alguém entrou. Então nessa hora eu levantei, bem rápido assim, eu levantei e levantei. Levantei, mas não literalmente. Meu corpo estava no sofá. Mas eu levantei e para mim era físico. Eu não conseguia perceber a diferença. Então eu levantei, corri para a cozinha, comecei a olhar em volta assim, não vi nada, aquele silêncio assim. E aí tem o quarto do fundo, que é inclusive esse lugar que eu tô. Eu vim para esse quarto, olhei em volta, também não vi nada. E falei, que interessante, eu tava ouvindo barulho aqui. Quando eu cheguei na cozinha, eu olhei para a porta da cozinha e a maçaneta, ela você tem a porta aqui, a maçaneta aqui, né? Ela tava do outro lado. Literalmente assim, do outro lado. E quando eu olhei para a maçaneta, eu falei, aí eu despertei a lucidez, assim, eu falei, eu tô fora do corpo. Eu tô fora do corpo, porque a maçaneta é de um lado e ela tá do outro. Então eu fui, né? E aí que tá, eu abri essa porta e aí tem pessoas que me falam, mas você abriu a porta física? Então, eu acredito que nem sempre aquilo que você está vendo, por experiências que eu tive, quando você está ali na sua casa, nem tudo que você está vendo é exatamente o físico mais. Pode ser uma espécie de espelho do físico. Então, nesse caso, quando eu abro a porta e eu saio para o corredor, eu olhei assim no corredor assim, né? Olhei para um lado, olhei para o outro. E aí eu vi, por exemplo, eu já vi pássaros voando e tal, mas você vê que tem alguma coisa fora, você vê que você está num limbo ali. Mas eu estava bem lúcido, assim. Ou seja, nem sempre que você está fora do corpo, você sabe que você está fora do corpo. Agora, a outra experiência que eu tive é no quarto, né?
da gente mudar de uma situação para outra muito rápido. Eu estava no quarto, eu percebi que eu estava em paralisia do sono, ao invés de me desesperar, como geralmente acontece, né? Eu me acalmei, me acalmando, relaxando minha mente, até que eu senti aquela vibraçãozinha, né, que eu falei, e desprendeu. Quando desprendeu, eu sentei, levantei e fui indo. Quando eu chego na porta do quarto, eu peguei na maçaneta, eu senti a maçaneta, abri a porta. Quando eu abri a porta, não era a minha casa mais. Já era um outro ambiente, era uma casa muito maior, com móveis antigos, era um outro ambiente já que eu estava ali, não era mais os móveis da minha casa, já era uma outra situação. Então isso mostra também que você pode estar bem lúcido no corpo, você sai e em questão de milissegundos pode haver uma mudança, né? Uma primeira pergunta, você disse que aquele momento da batida, ele sumiu simplesmente, foi editado, foi tirado da sua vida. Quer dizer, você viu que ia bater, em seguida já tinha batido. Até hoje não surgiu nenhuma memória de se você estaria em algum outro lugar naquele primeiro momento. Eu acredito que é muito rápido, e eu acho que é muito rápido para... Vamos pensar que nossa mente seria como se fosse um computador processando as informações. E é como se fosse um travamento do computador. É tão rápido, porque eu vi o vulto se aproximando e eu cheguei a pensar, vai bater, assim. Eu até segurei o volante mais forte. E eu falei, vai bater. Mas foi uma fração, assim. Na hora que eu falei, vai bater, eu não ouvi o barulho. Sabe aquele barulho da pancada? Que a gente, de repente, ouve um acidente, né? Olha lá, bateu. Pum! Eu não ouvi esse barulho. E no próximo segundo... No próximo momento, eu já tô com o carro parado assim, né? E a fumaça ali subindo já tinha acontecido. Então a pancada em si, ela não tem memória dela. Uma coisa que você falou que eu acho muito interessante é essa neblina que começa a cercar você, porque recentemente eu fiz uma outra entrevista em que foi relatado exatamente a mesma coisa, sabe? É como se a neblina significasse você passando para uma outra situação, não sei, de dimensão, de seja lá o que for, mas uma situação onde você não estava mais só nesse universo físico. Exatamente a mesma coisa, uma neblina que começou a tomar conta do espaço. Exatamente. Hoje você entende isso como sendo um momento em que você estava passando para essa situação fora do corpo. Exatamente. E essa neblina, ela começa... porque no momento do impacto, um segundo, na hora que eu já vi que tinha batido o carro, não tinha essa neblina. Tinha só a fumaça do radiador, ali subindo, ali, natural. E eu conseguia ver a distância. Eu conseguia ver os carros parando na distância. Eu sabia que tinha acontecido um acidente. Eu estava consciente, eu via os carros parando assim na distância, eu conseguia ver os predinhos na distância, eu conseguia ver tudo naturalmente. Só que, e aí até o momento que eu pego para minha irmã, tiro o cinto dela, abro a porta, todo esse momento tá tudo claro ainda. Eu abro a porta para ela, falei, deita lá na calçada, ela foi, deitou lá. Aí, no momento que eu pego e começo... E olho de novo que eu começo a tentar abrir a porta aqui, eu acredito que é nesse momento que o meu corpo começa a parar. Ele começa a apagar, né? E aí foi aí que eu comecei a tentar abrir a porta aqui. Você percebe que eu não estou tão físico, porque eu estou tentando abrir a porta, e a porta, quando você vê o carro, depois, uma pessoa normal, sentada no banco do motorista ali, não tinha completa noção que era impossível abrir a porta. A porta estava uma letra U, né? Ela estava totalmente abaulada, assim, amassou completamente. E eu estou tentando abrir essa porta e foi aí que eu percebi que eu estou ali. Uma outra coisa, o som muda, o som tinha os barulhos, o som ficou mais abafado, né? E aí um sentimento de paz foi me inundando assim, um sentimento de calma, de tranquilidade, de paz. É uma coisa estranha. No momento em que você viu aqueles dois homens perto da sua irmã, você já estava rodeado pela neblina, certo? Isso. Então vamos supor aqui que eles não eram dessa dimensão.
eles estavam agachados ao lado da sua irmã. Os dois estavam agachados junto com ela, como se fosse cuidando ali. É como se eles tivessem uma responsabilidade com relação a ela, assim como aquele ser que você achou que era parecido com um policial teria uma responsabilidade com relação a você. Mas nesse momento que eu tentei abrir a porta aqui, começa a neblina a surgir, e ela vem assim, rasteira, assim, ela vem cobrindo lentamente, assim, e tal. Que nem um filme, assim, que você vai cobrindo, e o horizonte foi ficando coberto, até que foi fechando um paredão. E aí, nessa hora, por isso que eu pensei em sair do carro rápido, porque nessa hora que fechou esse paredão, eu falei, isso não é normal. Essa neblina toda, isso aqui vai explodir, vai acontecer alguma coisa. Mas isso eu tava falando, assim, isso aqui vai explodir. Mas calma, nunca desesperado. É interessante você ter enxergado esses dois homens cuidando da sua irmã, né? E isso aconteceu antes desse outro ser colocar a mão no seu ombro. Você falou que esse ser que colocou a mão falou para você, calma, vai ficar tudo bem, a ajuda já está a caminho. Isso eu notei como uma novidade, porque ele não falou só que está tudo bem. Ele fez uma referência a alguma coisa que ia acontecer na nossa terceira dimensão. Isso aconteceu de fato ou é uma lembrança que talvez esteja confusa na sua cabeça? Ele realmente fez uma menção ao fato da ajuda no mundo físico já estar a caminho para você? Ele falou claramente, em português ainda, ele falou claramente, fica tranquilo que a ajuda está vindo. Ele falou bem claramente isso. E a ajuda ele se referia com certeza à ambulância. E eu acredito que é um ser espiritual, não porque ele estava flutuando nem nada. Eu acredito que era um ser espiritual por duas razões. Porque ele era... Não é muito comum você ver pessoas de 2 metros de altura, muito altas, né? Mas é claro que ele poderia ser um policial bem alto. Mas ele também falou em português. E na minha mente é impossível ele saber que eu falava português, assim. Então isso ficou bem claro. Ele falou em português comigo, né? Mas nesse momento que está da questão da neblina, né? Nesse momento que eu estou no passageiro, no banco do motorista, que eu vi essa neblina toda cercando o carro de forma até rápida, é que eu viro para a direita e vi esses dois seres lá, e foi aí que eu fui para cá. Mas você vê que quando eu começo, porque bate com o que você está falando, Carlos, quando essa neblina está fechando, eu acho que eu já estava apagando. Porque quando eu vou para o passageiro, já foi meu corpo espiritual. Eu não fui, meu físico já estava ali parado, né? Você falou num momento da sua história, eu até anotei aqui, que você olhou e o seu corpo estava no lado do passageiro. Eu imagino que tenha... Não, no lado do motorista. Isso que eu queria corrigir. Eu acho que foi um lapso de linguagem naquele momento que você falou, só para ficar claro isso. Você disse que num certo momento você teve uma edição de novo e você de repente se viu no banco de trás. E o que você enxergou quando você passou para o banco de trás? Você viu as pessoas materiais retirando o seu corpo físico no banco da frente? Vi, mas as pessoas materiais, elas estavam não estavam em uma definição alta. É como se fosse que eles estavam meio pouco apagadas, né? Interessante que o policial que eu olhei, ele estava em alta definição, ele estava claro para mim. Aqueles dois homens que estavam ali estavam claros para mim. Mas quando eu ouço a sirene e está se aproximando, eu não sei se foi... Eu não pensei isso, mas eu acho que foi inconscientemente. Eu falei, eu vou atrapalhar aqui para ajudar o corpo, né? E aí eu dei uma piscada e eu estava no banco de trás já. Então eu suponho que a sua irmã, quando você viu aqueles dois homens agachados ao lado dela, ela também estava meio embaçada. Fica meio apagada, assim. Estava meio apagado, assim. Você falou que você estava se sentindo bem. Mas como é que é esse se sentir bem? Você se sentia parte de um todos? Tem várias coisas que as pessoas falam. De aumentar o seu conhecimento, de se sentir parte do todo, de ter uma felicidade que nunca sentiu na vida. O que você sentiu? Não, o que eu senti é que, assim, primeiro, eu senti uma liberdade, assim. Eu tava livre, né? Porque eu tava me sentindo em perfeito estado de saúde. Eu não sei explicar isso. Eu tava me sentindo bem, sem dor nenhuma. Porque, conforme você vai ficando... No caso, eu tinha 16 anos, né? Então, eu tava em um estado de saúde muito bom.
Mas, por exemplo, hoje você sente uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, né? Você pode dormir um pouco de mau jeito. Então, você se acostuma com essas pequenas dores que você vai sentindo, né? Então, assim, é como se fosse que eu estava em perfeito estado de saúde. Eu não sentia nada, eu sentia leve. Eu não tinha eu não tinha nenhuma preocupação. Por exemplo, eu estava como se, como eu falei, eu estava como se fosse desse caos. Porque pensa bem, minha irmã está ali deitada, paramédica, ambulância vindo, os dois carros completamente amassados, um caos. E eu tava ali como se fosse assistindo um filme, eu tava completamente calmo, assim. Tá tudo bem. É um sentimento, tá tudo bem aqui. Você, aos 16 anos, você tinha medo da morte? Eu acho que quando você é muito novo, raramente você pensa nisso, né? Você acha que você é invencível, né? Você nunca vai morrer, assim, você não vai morrer. A gente não pensa muito nisso. Hoje você tem medo da morte? Eu não tenho medo algum da morte, né? Eu acho que a morte nada mais é do que o seu corpo ir dormir e você não perder a consciência. Seu corpo para e você levanta e vai embora. É isso. Eu senti regras no mundo espiritual. Eu sinto que tem regras assim. Essas regras me fazem te fazer essa seguinte pergunta. Você sente que toda essa existência é estruturalmente organizada? Você diria isso? O que eu diria que aqui no mundo, a gente pensa que está, por exemplo, a gente pensa que está sozinho, né? Que a gente está... Tudo está acontecendo por acaso, assim, né? Tudo está acontecendo sem nenhum comando superior. Mas eu acredito que esses seres, eles observam a gente, né? E você vê o cuidado que ele teve aqui, porque eu fico pensando assim, por que ele ia vir aqui, se preocupar? Por que não deixou eu sair? Por que não deixou eu fazer o que eu queria? Não é? É uma bagunça, mas não é. Por que ele teve aquele cuidado de segurar eu e falar assim, calma, fica aí, espera, a ajuda tá vindo. De repente, isso tudo agora é uma coisa que eu imagino. De repente, se eu me distanciar do corpo, pode ser que eu não consiga voltar mais, pode ser que aconteça alguma coisa que ia quebrar algum plano que eles têm, né? Eles tinham um plano para eu viver mais tempo. Então, eu sinto que tem alguém que monitora a gente e tem regras que eles estão seguindo. Eu acredito que, de repente, tem alguém que está ali te ajudando, né? A paralisia do sono, você já tinha antes do acidente? Essa paralisia do sono eu não tinha antes, mas depois do acidente começou a acontecer involuntariamente, sem eu tentar que acontecesse, né? E ela acontecia de 1 a 2 vezes por semana. Você diria que todas essas dimensões, supondo que existam outras ainda, elas estão todas interconectadas? Eu imagino que isso seria como se fosse uma estação de rádio. Por exemplo, eu conecto na estação de rádio 100 MHz, por exemplo, né? Então eu consigo ouvir, vamos dizer assim, uma estação de rádio específica. Então eu consigo ouvir eles, né? Consigo ver as pessoas falando e tal. Mas tem outras estações de rádio também. Então eu consigo ir sintonizando em outra, aquela some, e eu sintonizo em outra, né? Sim, mas no seu exemplo do rádio, não existe interação entre as estações. E nesse seu caso, houve. É como se você tivesse uma situação em que as duas estações de rádio eram ouvidas ao mesmo tempo. Você via aqueles dois homens e via sua irmã também. Mas isso aí, por exemplo, a gente poderia pensar assim também, que essas estações de rádio são propositalmente colocadas de forma um pouco distante, para não ter esse problema. De repente, se fosse 100 MHz e outra fosse estação 101, ou 100, muito perto, de repente haveria interferências, né? Isso eu estou, claro que assim, já cogitando. Em função de tudo isso, qual a sua compreensão da razão de estarmos aqui, hoje, no planeta Terra, nesse corpo em que estamos? Vamos imaginar que eu sou um ser espiritual, né? Porque meu corpo estava ali parado, parou de funcionar. Da mesma forma que eu entro dentro de um carro e uso ele, né? Meu corpo eu estou usando ele, né? Então vamos imaginar que, essencialmente, nós não somos esse corpo físico. Ele é só uma máquina ali que a gente usa nesse plano. E você, na verdade, é um ser espiritual. Então você veio de algum lugar, você está habitando nesse mundo aqui, e de repente, esses conhecimentos que você está adquirindo no planeta Terra, paciência, perseverança, controle próprio, de repente está sendo testado o seu caráter aqui. Né? Eles colocam você nesse mundo e vão ver como ele se porta. Para de repente, quando você for para uma outra dimensão, você vai ser usado de alguma forma. Ah, o fulano era um cara
responsável, não sei o quê, então a gente pode confiar isso aqui para ele. Não é só, vamos pagar para ver aqui no céu, entendeu? Digamos assim, nessa dimensão, vamos ver como é que ele vai se dar. Não, já é garantido, porque você já viveu uma vida toda aqui, eles observaram você uma vida toda e sabem como você se porta, como você é, qual é o seu caráter. Até nos momentos que ninguém te vê, né? Porque isso é importante. A questão da maçaneta ser invertida, isso sempre acontecia de ser invertida na paralisia do sono quando você saiu do corpo? Você falou de uma outra vez que você também se levantou, abriu e você estava em outra casa. Nesse caso também? Não, nem sempre. Acontece alguma... É tipo assim, tem duas coisas interessantes. Uma é que tem hora que eu saio do corpo, eu tô lúcido, acordado, desperto, meu corpo apagou, dormiu, eu continuei consciente, eu espero soltar do corpo, as amarras soltarem, eu saio e eu sei que eu tô fora do corpo. No momento que eu levanto, eu sei que eu tô fora do corpo e eu vou assim para um lugar para o outro e eu sei que eu tô fora. Mas tem situações que às vezes eu desperto, minha consciência desperta já fora do corpo. Tem também esse fenômeno, né, que eu desperto se eu tô num lugar assim, eu fico lúcido, eu fico consciente assim. E nessa hora, eu nem sempre sei se eu tô fora ou dentro do corpo. Para mim, eu tô no corpo, assim. Então, já aconteceu, por exemplo, uma coisa bem curta, de eu acender a luz. Eu tô assim, fiquei lúcido sentado no sofá. Eu tô sentado assim, e eu vi que eu tava num lugar escuro. Eu falei, tá muito escuro aqui, eu vou acender a luz. Então eu fui, levantei e acendi a luz. Só que a luz não acendeu. Então eu fiz tec, 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 tec. Na hora que eu fiz isso algumas vezes, eu já pensei assim, eu tô fora do corpo. E tava. Mas você conseguiu fazer o tec, tec, tec? Você conseguiu fazer o interruptor virar fisicamente? Não, não é físico. Aí que tá, eu acho que tem um espelho, tem um mundo que tá... Você tem assim, o físico, e você deve ter um mundo que é espelho, ele é bem parecido com o nosso, assim, ele fica ali espelhando. Você falou que já aconteceu da maçaneta estar invertida e de não estar invertida. Mas até essa que não está invertida, que eu peguei nela e abri, eu tenho a consciência que é impossível, né, fisicamente, eu abrir uma maçaneta, espiritualmente abrir uma maçaneta que é física. Então eu acredito que nessa hora que eu pego e sinto ela, é um espelho do mundo físico que está ali, paralelo, assim, perto. Agora é interessante que você, quando foi ver seu pai, você atravessou uma parede. E ao mesmo tempo, em outras situações, você precisa abrir uma porta. É difícil a gente acompanhar tudo isso, né? Eu acredito que você, de repente, não tem só um veículo, ou não é uma consciência específica. Por exemplo, assim, você sai do corpo, você está num veículo espiritual, físico, específico. Eu acho que tem diferentes coisas que podem acontecer. Eu não sei explicar muito bem. Você sentiu em algum momento como se você fosse maior do que o seu corpo físico? Como se fosse difícil você caber no corpo físico? E isso é meio estranho falar isso, mas eu me senti melhor, mais pleno fora do corpo. Eu me sentia mais solto, mais natural. Do que... É como se fosse que eu entrei no corpo e eu me sentia preso dentro. Ele é pesado, o corpo físico é pesado, ele é truculento, ele é lerdo, né? Quando você viu seu pai, você disse que tinham outras pessoas lá. Você disse que seu pai não tinha mais o problema físico, você disse que ele era mais jovem. Como é que eram essas outras pessoas? Eram todas aparentemente da mesma idade ou tinham pessoas velhas, tinham crianças, tinham pessoas com características que chamassem de alguma forma a sua atenção? Mais ou menos todos da mesma idade, assim, todos jovens adultos. Então, naquele lugar que eu estava. Então, eu já pensei sobre isso. Eu não sei se é porque era aquele lugar, por exemplo, se a gente for para uma empresa, você não vai encontrar crianças, né? Então, de repente, se você está numa região da cidade ali, ou um lugar ali, que era propício para... De repente, estava acontecendo alguma coisa ali que eu não tinha consciência. Mas tinha homem, mulher e de diferentes cores. Tinha pessoas brancas, pessoas negras, pessoas de diferentes, né? Era tudo misturado, assim. O que você se lembra da natureza
lá? Você viu grama, você viu montanha, você viu o sol? Eu não lembro de ter visto o sol, mas eu lembro de estar claro e como se fosse um sol do meio-dia, assim, bem claro. Mas não tinha... Mas você não sente aquele calor fritando suas costas, né? Você não via sombras? Não, sombras não. É tudo bem claro, é como se fosse uma luz, como se fosse um estúdio, né? Um estúdio, assim, né? Tudo iluminado, assim. Você gostaria de contar mais alguma coisa? Só uma última coisa. Por que uma hora você abriu a porta e tem hora que você atravessa ela? Isso é realmente um mistério, né? Mas uma situação, por exemplo, que eu atravessei o teto, eu falei para você que eu atravessei o teto, só que, por exemplo, do meu lado aqui, mora o meu cunhado, né? E tem a parede, assim, é uma casa comprida, então tem a parede dele. E uma vez eu saí do corpo e eu pensei assim, eu vou entrar na casa dele para ver como é que é, né? Para ver o que ele tá fazendo. E quando eu fui atravessar, a parede era sólida, no espírito, não no físico. Eu tava fora do corpo, assim, e quando eu fui atravessar tinha uma resistência. É como se fosse que a resistência não era mais aquela resistência de água, era uma resistência sólida. E eu não atravessava a parede. É como se fosse uma resistência ética, como se fosse uma coisa que não seria permitida você a fazer. Exatamente. É uma coisa de uma proteção. Eu não podia entrar naquele ambiente. Tem regras. Aí o que eu fiz? Aí você vai pro outro lado, e essa parede que dá pra ver aqui, ó, né? Tem uma parede aqui, que é a janela. Eu fui pra cá e eu atravessei. Eu atravessei, senti a resistência e atravessei, entrei no corredor da casa e tal. Então, é interessante que pra lá tava sólido e pra cá eu atravessei. E isso eu não tenho explicação para isso. E você também não tem explicação para o fato de que às vezes você simplesmente resolvia atravessar e às vezes você tinha vontade de abrir uma maçaneta. Eu acho que o costume físico de fazer as coisas sempre físicas, de abrir e tal, é por isso que eu fazia isso intuitivamente. Porque você faz isso a vida toda, de você pegar a maçaneta e abrir. Eu acho que é um pouquinho de fé, de acreditar. Eu acho que se eu acreditar que eu conseguia atravessar, eu atravessaria. E na questão dele, eu acredito que de repente é aquela questão moral, só o fato de eu saber que é uma coisa errada, já bloqueou. Eu não conseguia atravessar a parede. É interessante isso daí. Qual a mensagem que você deixa para todos nós? Lembrando que poucos passaram pelo que você passou. O primeiro, né, a gente tem que ser ir um pouco devagar para julgar as coisas, né? Falar, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Na questão espiritual, por exemplo, não seja rápido a julgar e falar, não, isso aqui é assim, isso aqui é assado, isso é mentira, isso é verdade, porque você nunca sabe. Você pode ser o próximo a experimentar alguma coisa, né? A segunda é, se a gente continua, né? Vamos observar como a gente age um com o outro, né? Porque de repente isso vai contar lá do outro lado, né? Eu vi que esses seres, eles são bem sérios, eles são bem focados, como se fosse que eles estão te monitorando ali, vendo o que você está fazendo a cada instante ali. Então, de repente, quando você chegar do outro lado, você vai ser ali, ó, então, Ricardo, você aprontou demais, então você vai ter que ficar podando as árvores, sei lá. Então, eu acho que é bom a gente pensar um pouco como a gente se comporta, né, um com os outros, porque se a gente é eterno, a gente vai ter que conviver com outros lá no outro lado, né? Não é verdade? Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, escreva pra gente. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?